pessoal gosta de me chamar de investidor conservador, né? Mas a minha carteira ela é bem ousada, né? Temos 80% da minha carteira em ativos conservadores, realmente, né? Mas temos aquele 20%, né, que não é nem um pouco puritano, não é nem um pouco conservador, né? É aquele 20% coringa, né, terrorista nato, né, que a gente investe, né? Por exemplo, o projeto do Santander, para mim, não é um projeto sólido, né? E também não há uma concorrência, né, muito grande no mercado do Santander, né? Já tem players definidos, né? Já tem os donos da fatia de mercado, que são Itaú e o Bradesco, né? Não há, assim, ao nível do Santander, não há um outro banco, né, parecido com o nível do Santander. Então ele é um banco assim que é fácil de entender o crescimento desse banco, até um banco de nível mediano, né? Ele nunca vai se comparar a um Bradesco, a um Itaú, a um Banco do Brasil, que são os três maiores players do mercado bancário. Porém, ele está ali quase que solitariamente, porque o Banrisul e outros bancos não conseguem, né, diminuir, né, o potencial do Santander, né? Nem bancos estatais que ainda não têm IPO, não têm o seu capital aberto na Bolsa de Valores. Então, se você pegar, por exemplo, a Caixa Econômica, né, o Banco Estatal de Brasília, né, o Banco Estatal de Minas Gerais, o Banco Estatal da Amazônia, né, você pode comparar de vários estados, de vários municípios, aqueles bancos que abrem em regiões isoladas, né, você não tem grandes projetos que afetem um projeto do Santander. Então, apesar de ele ser um banco que não participa da elite bancária, né, ele é um projeto que é um projeto ousado, é um projeto que envolve criptomoedas, que envolve mercado digital, PicPay, essas coisas, né? Ele tem parceria com Cielo, tem parceria com outras empresas que pretendem entregar questões digitais de resolução de pagamento. Então é uma aposta, né? Mas é uma aposta quase garantida, né? Então eu gosto muito de falar do Santander. E ele tem mostrado alguns resultados ousados, né, para um banco que está em crise, né? E o Banrisul, que é o seu par, né, é o principal concorrente do Santander, o Banrisul ele ainda não está encontrando o seu caminho ali, né, para poder competir com o Santander. Muita gente sonhando com bancos pequenos, né, como o Banco Pan-Americano, né, o BMIN e outros bancos aí especulativos, né, de porte pequeno, né, dizendo que ele vai ultrapassar o Santander e vai ultrapassar um não sei quem, né, fora as startups como o Nubank, Banco Inter, né, enfim, Next, né, que são startups, são projetos que ainda não deram certo, porém vêm transformando o mercado. São projetos que não têm assim uma solidez e uma eficiência consolidadas, mas ainda vem tentando inovar o mercado, apesar de que a inovação está acontecendo por causa da Cielo, né, por causa de empresas atreladas aos bancos tradicionais, né, junto a PicPay, junto a outros projetos revolucionários. Então o Banco Inter diz que trabalhar com investimento é uma inovação, né? Não é. Não é por causa que o Banco do Itaú, né, Bradesco e outros bancos já trabalhavam com um ramo de investimento há muitos anos, né? Então não é uma inovação, né? Então a gente vai tirando, né, essas fake news da cabeça dos investidores, da cabeça das pessoas, da sociedade em geral, que acreditam que aquilo que é apresentado como um projeto revolucionário já existia desde a época dos nossos bisavós, que investiam em ações por bancos tradicionais e pagavam altas taxas, né, administrativas, né?
Então, essa questão de criptomoedas agora vem revolucionando também o mercado, né? Dinheiro digital, não só criptomoedas, né? O dólar digital, o iene digital, o real digital, né? São moedas que estão sendo digitalizadas, ao invés de serem impressas em grandes quantidades, porém elas ainda existirão impressas. Eu não acredito no fim do papel, tanto é que eu já discuti, né, com outras pessoas aí pelas redes sociais, defendendo a continuidade da impressão do dinheiro, né, e que eu acredito que não deixará de existir. Porém, ele passará por uma etapa de diversificação das suas funções. Não é nem da captação, é apenas uma modificação nas suas funções e na sua relação com a economia, né? Então, é necessário você entender essa questão. O dinheiro existe desde que existe trocas de commodities, né? E lá atrás passou-se a trocar esse papel, que era um recebível, que era um papel bancário, trocar por commodities, né? Então, o que mudou, né, hoje em dia na moeda, seja brasileira, seja estrangeira, seja digital, as criptomoedas, foi apenas a forma como utilizamos ela, né, em sistemas diferenciados. Então, se vocês entenderam essa questão da funcionalidade da moeda, foi a única coisa que foi alterada, né, nos últimos 100 anos. Né? Foi alterada apenas a funcionalidade da moeda. Né? Antes ela tinha uma funcionalidade. Qual era a funcionalidade da moeda? Era você trocar, né, produtos por moeda, né? Ou ouro por moedas, ou prata por moedas, ou qualquer outra coisa que você tivesse de importância nos bancos e nas instituições que salvaguardavam os seus bens, né? Trocava isso por um recibo, né? Que hoje chamamos de dinheiro, né? Hoje em dia, né, nós não baseamos o nosso dinheiro, né, apenas, né, na existência de uma importância, seja ela uma commodity, seja ela algo que você criou ou qualquer outro ativo que possa representar dinheiro, né, possa ser um lastro de dinheiro. Hoje em dia, o lastro passou a ser a consciência, né, que é algo surreal, é algo, né, que ninguém pode calcular o quanto de consciência você tem, o quanto de abundância você tem na sua vida. Então o dinheiro mudou a sua funcionalidade. Em vez de ser uma reserva de algo, né, ele passou a ser uma espécie de consciência, né, uma espécie de submatéria, né, uma espécie de estreitamento de laços humanos, né, uma espécie de relações humanas. Então, em vez de ele ser friamente calculista, uma reserva de capital, uma reserva de commodities, ele passou a ser uma reserva de vida, uma reserva de sentimentos, uma reserva, né, de precificação do mercado, algo especulativo, né? Antes a gente especulava com commodities, hoje a gente especula com dinheiro. Então a funcionalidade é muito diferente, vem se alterando com o tempo. Antes era reserva, hoje é um ativo especulativo. É um produto bancário especulativo. Então você pode especular em cima de moeda, você pode especular em cima de números na tela, você pode especular em cima de consciência, né? Quanto de consciência você é capaz de criar para que você consiga captar dados, captar números, captar consciência mundial, captar coisas desse tipo. Então é uma coisa muito complexa de se entender, né? O dinheiro, né? Então não é mais visto como uma simples reserva de commodities, né? Ou uma simples reserva de mão de obra, lastreada em mão de obra, em produtividade, né? Ou então baseada em algo como um petróleo, essas coisas. Hoje o dinheiro representa uma consciência, representa o mundo, representa tudo o que acontece, né, com o ser humano. Hoje o dinheiro é o resultado do que acontece com o ser humano, né? A função do dinheiro é essa,
servir como resultado das direções e das opções que nós temos de vida, né? Então, o lastro basicamente é o comportamento humano, né? E o comportamento humano está envolvido nos mercados de commodities, no mercado de reserva, no mercado especulativo, né? Hoje se ganha dinheiro baseado com as suas emoções, baseado com as suas crenças e as suas esperanças em obter dinheiro. Então é uma funcionalidade diferente, é a funcionalidade sentimental, uma funcionalidade mais humanizadora, né, em relação ao dinheiro. Então antes era uma coisa fria e calculada, né, e hoje continua sendo fria e calculada, porém ela tem uma funcionalidade diferente, né, que é captar sentimentos e captar inteligência, né? O dinheiro hoje em dia é lastreado em inteligência, né? Então mudou a funcionalidade, né, do dinheiro, do comportamento do dinheiro no mercado mundial. Então, ao meu ver, é isso, né? A chamada lei do retorno, a chamada lei da prosperidade, né? Que vocês veem aí explicando, né? Como você ser rico, como você ser próspero. O dinheiro hoje é lastreado na inteligência das pessoas e não mais em simples manutenção de um patrimônio conquistado com muito esforço e etc. Então hoje o lastro da humanidade, o lastro do dinheiro, né, é a inteligência humana, é a sabedoria, é os conceitos adquiridos com a prática. Então você pode triplicar, você pode arruinar de vez a sua reserva, mesmo tendo todas as seguranças do mercado, você pode perder tudo de um dia para a noite. Então, hoje o dinheiro se tornou algo, né, lastreado em inteligência. Quanto mais inteligente você for, provavelmente mais dinheiro você terá.